Brohim Abaim, sejam todos bem-vindos ao grupo de estudos Judaísmo para Todos da Cibra. Bendito és tu, Adonai, que ensina a tua Torá ao teu povo Israel. Amém. Para iniciar nossa palestra, convido o Moré Talema para apresentar o palestrante. Com a palavra, Moré Talema. Boa noite, pessoal. É uma honra apresentar, então, o engenheiro Carlos Van Grover. Ele é engenheiro civil, engenheiro de segurança, empresário, administrador de marketing. Estudante do rabinato do 5º ano do Instituto Ibero-Americano de Formação de Rabinos Reformistas. Diretor de Educação da Cibra, gestão 2022-23. Coordenador do Grupo de Estudos Judaísmo para Todos da Cibra. Obrigado, Moré Talema. Então, eu vou colocar slide e vou perguntar, se, daqui a pouco, né, quando ficar tudo pronto, se o meu slide está sendo visto em modo tela cheia. Beleza. Alguém consegue ver meus slides em modo tela cheia? Tá ótimo, Carlos. Beleza? Beleza. Então tá. Bom, pessoal, então na nossa última... No nosso último encontro, eu interrompi a apresentação, né? A gente foi de 1801 a 1885 e hoje a gente pretende chegar, pelo menos, né, a 1976. E durante esse período surgiu uma pergunta feita por dois membros do grupo. Tanto o José Blumenthal quanto a Gretchen me perguntaram a mesma coisa. Então, eu queria iniciar a palestra com essas informações. Tá? Olha só, a pergunta que eles me fizeram, seria o Talmud uma plataforma? Tá? Então, o que eu resolvi fazer? Trazer, então, algumas informações sobre o Talmud suficientes para a gente decidir se o Talmud é ou não é uma plataforma. Tá? Então, eu peguei essa imagem aí, parece nós estudando ó, o Talmud. Alguém estudava plataforma como esse pessoal estuda o Talmud? É a primeira pergunta que eu faço, né? Sendo que essa aí é uma imagem do século XIX, né? Não é uma imagem da antiguidade. Bom, segundo, conforme o Rabino Damian Caro, o Talmud foi a maior reforma do judaísmo. Então, tanto as plataformas como o Talmud, ambos foram reformistas. E daqui a pouco a gente vai ver que época que foi iniciado o Talmud. Então, o Rabino Damian Caro, ele é do Rabino do Templo Libertad, em Buenos Aires, e coordenador e moré do Ibero-Americano de Formação de Rabinos Reformistas. Ele é uma das opiniões mais fortes da Argentina. Bom, então, o Talmud, conforme o professor Moré Damian Caro, rabino, o Talmud foi a obra que marcou a transição do período bíblico para o período rabínico. E a transição da lei oral para a lei escrita. E registra as discussões de sábios sobre a Torá. Tá? Então, memoriza isso, que daqui a pouco a gente vai usar essas informações. Então, agora, olha só, vamos nos situar no tempo. O que a gente tem no tempo aqui? A gente pode, eu coloquei essa linha de tempo que vai desde o ano menos 200 aos anos 2000. Tá? Então, o Talmud, ele iniciou em menos 200, isso é, em 200 antes da Era Comum. E a gente tem como parâmetro, para a gente ter uma ideia, a destruição do primeiro templo foi em 587, antes da Era Comum, né, por Nabucodonosor, rei da Babilônia. E o segundo templo, em 70 depois da Era Comum. Então, a gente situa o Talmud aí nessa época, que começou, né, entre o primeiro e o segundo templo, e continua, né, não da mesma forma como era antes, mas dá para dizer
que a lei judaica evolui e não fica parado, porque a linha do tempo que eu coloquei aí, ela vai até os nossos dias. Tá? Sendo que os últimos, começou com o Zugot, Zugot em hebraico, quer dizer pares, né? São pares. Então começou na época do Zugot, depois Tanaim, Moraim, e vai passando os séculos, né, até a nossa época. Então, os últimos são os acaronim, que eu tenho certeza que alguém ia me perguntar isso, eu já estou me adiantando. Acaronim quer dizer os últimos, em hebraico. Na lei e histórias judaicas, são os principais rabinos e post-kim, isso é, decisores legais judaicos. E eles viveram, então, aproximadamente do século XVI até o presente, e mais especificamente desde a escrita do Shulchan Aruch, tá? Que em hebraico quer dizer pôr à mesa. Tá? É um código de leis judaicas, né, de 1563, da Era Comum. Então, a gente observa aí, o Talmud foi a base do Shulchan Aruch. Tá? O Shulchan Aruch, então, é um refinamento do Talmud. Daqui a pouco a gente vai entender por quê. Tá aqui a gente já consegue entender. Ó. Por exemplo, isso aqui é uma página do Talmud, em que a gente tem, no centro ali, tem a Mishnah, depois aqui embaixo já começa aqui a Guemará, e aqui são comentários, tem Tosafot, tem Rashi, tem vários comentários ao redor aqui. Então, o Talmud, né, conforme eu escrevi, tem dois componentes, tem a Mishnah e a Guemará, e uma elucidação, sendo a Guemará uma elucidação da Mishnah e escritos tanaíticos, relacionados que muitas vezes se aventuram em outros assuntos e expõem amplamente a Bíblia hebraica. Então, o nosso Talmud ele é sobre a Bíblia hebraica e sobre a Torá oral. Tá? Então, é sobre a Torá escrita e a Torá oral. Fica bem assim, né? Bom, pessoal, eu gostaria de manter a mesma metodologia que a gente teve na última vez, que a gente foi conversando durante a exposição. E aí a gente consegue enriquecer o trabalho, né, com as opiniões, principalmente dos engenheiros, meus colegas aí, né, presentes, que é o Talema hoje e o Cláudio Walter. Tá? Não, não tem não tem uma ordem, tá? Quem quiser fazer pergunta é só falar. Eu não consigo ver todo mundo, tá? Mas é só começar a falar, que abrir o microfone e falar que está com a palavra, certo? Beleza? Então vamos adiante. Então, ainda dentro dessa pequena introdução, né? Esse aí também é uma imagem de um Talmud, né? Sempre com a Mishnah no centro ali, comentários por fora, Guemará também ali. Então, o importante para a gente saber se o Talmud é uma plataforma ou não, é saber o papel do Talmud no judaísmo. Então, vamos estudar isso. O Talmud representa o registro escrito de uma tradição oral. A plataforma tem isso. Ele fornece uma compreensão de como as leis são derivadas e tornou-se a base de muitos códigos e costumes legais rabínicos. Mais importante, o Mishneh Torah, do Maimônides, e o Shulchan Aruch, do Joseph Caro, que são obras assim, que foram utilizadas como lei judaica até a modernidade. Né? O ortodoxo, em menor grau, o judaísmo conservador, aceita o Talmud como autoritário, enquanto o judaísmo samaritano, caraíta, reconstrucionista e reformista, não. Então, nós não aceitamos como autoritário, né? Porque a gente entende que mesmo com todo o valor da tradição do Talmud e toda a base legal que ele tem, ele não é
a gente não aceita coisas autoritárias, porque a gente quer ser uma sociedade horizontal, uma comunidade horizontal, e no qual os rabinos, para nós, são referências e não são portadores da verdade. Isso é muito importante para uma sociedade em que as pessoas querem igualdade, né? Não só igualdade de gênero, como se fala muito, mas uma igualdade de conhecimento, uma igualdade de autoridade, etc. e tal, né? Inclusive, eu não acho que seja uma coisa saudável para a personalidade da pessoa ter guru, uma pessoa que pense por ela. Isso é horrível. Ninguém pode pensar por uma outra pessoa. A pessoa tem que ser uma pessoa desenvolvida, com todas as partes do cérebro funcionando, e não deixar para outra raciocinar por ela. E aí vai ser um meio de cultura para o fanatismo, certo? Bom, como é que começou o Talmud? Começou com dois sábios judeus babilônicos, o Abai e o Rava. Iniciaram a conversa, uma grande conversa coletiva que se tornou o Talmud. O Talmud se estende por 63 tratados para um total de 2.000 páginas. Plataforma é tudo isso ou é uma folhinha? Grande, Cláudio, aí. Então, o judaísmo reformista não considera o Talmud porque ele foi escrito por pessoas. Não Mas a considera o Torá, que Talmud foi... autoritário, e sim uma base para a gente raciocinar em cima. Essa é a ideia. E a Torá, como é que é considerada? Mesma coisa. Torá também. Mesma coisa? Sim, a Torá, ela não é autoritária para nós também, porque a gente não leva a Torá ao pé da letra, a gente procura uma interpretação, a gente, por exemplo, a nossa última versão da Torá, traduzida, né, a partir de uma obra em inglês do Rabino Plaut, ela é uma interpretação. E a interpretação é que importa para nós. A gente não vai, por exemplo, assim, ler a Torá ao pé da letra. Tem uma parte da Torá que é uma coisa que diz assim: se o seu filho não lhe obedece, você tem que matar ele. Aí fala direitinho como é que tem que matar, tem que levar para fora da cidade e apedrejar. Pronto, essa é a Torá. Como é Mas que... isso não foi escrito por Deus? Olha, Não, tem eu gente que estou falando acredita e eu respeito. Tem gente que acredita e eu oficialmente. respeito, que todas as letras foram escritas por Deus. Os historiadores nos dão banho de documentos dizendo que a Torá variou. Inclusive, na nossa era, com a descoberta dos pergaminhos ali do Mar Morto, das cavernas de Qumran, eles mostram que a Torá daquela época que ficou parada é muito diferente da Torá atual nossa. Então, Deus, sim, deu esse espírito da Torá para nós, sim, mas não aqueles textos ali, não. E o que... Carlos, Oi? Carlos, não existe nenhum parágrafo da Torá que diz que a Torá foi escrita por Deus. Ao contrário, a Torá foi escrita pelos homens que se inspiraram Uhum. em Deus. Isso, essa Isto é, sabedoria que Deus nos deu, isso sim, para a escrever a nossa Torá. tradição, a nossa tradição diz que os profetas que escreveram a Torá, né? A maior parte da Torá foi escrita pelos profetas e pelos seus discípulos. Eles que tinham essa inspiração e esse conhecimento e recebiam de Deus, mas era uma obra humana, é uma obra humana. Eu estou falando oficialmente. Oficialmente, a Torá foi dada por Deus. Sim, oficialmente. Sim, acredito, mas... Foi inspirada em Deus. Não. A Torá... Com todas as letras, então a gente faz a primeira pergunta: qual das Torot que foi dada por Deus? Essa atual ou aquela do Mar Morto? Como é que foi? A mais antiga enfim, alguma, eu não sei. Mas o profeta Moisés subiu o Monte Sinai, né, e recebeu a Torá de Deus, né? Mas ele que foi o instrumento, ele que se inspirou, ele que teve essa intuição, porque os profetas são mensageiros de Deus, né?
Os profetas são mensageiros de Deus. Mas não então, foi... Mas pelo judaísmo ortodoxo, este aceita que a Torá foi escrita por Deus. Sim, Sim? eles aceitam, com certeza. Tá. Uhum. E o judaísmo reformista não aceita que a Torá foi escrita por Deus. Quase Assim, isso, foi quase isso. escrita por O judaísmo, pessoas que interpretaram as intenções de Deus. o judaísmo reformista é um pouco mais do que isso. O judaísmo reformista dá a opção para tu acreditar que foi escrita por Deus direto, que ele mesmo escreveu, sim, e a gente respeita, e há a opção dos historiadores, que mostram uma série de coisas. Inclusive, uma palestra que eu dei ano passado, né, o Bereshit Alpha e o Beta, que a gente teve a oportunidade de verificar como juntaram o Bereshit Alpha e o Beta. Foi escrito o Bereshit depois da época do rei Salomão, né, já quase no período dos profetas. Aliás, desculpa, quase no primeiro templo. Tá? Então, a gente observa ali que a gente teve uma parte do Bereshit escrita em Israel, outra parte em Judá, e depois que os babilônios tomaram Israel, veio gente de Israel para Judá e tiveram que juntar as duas Torot, e parece que as histórias são tudo em duplicata, inclusive a história de Adão e Eva tem duas versões, criação do homem e da mulher tem duas versões, o dilúvio tem duas versões. E a Torá foi escrita por Moisés. Os ortodoxos Sim. dizem que a Torá foi escrita por Moisés, não por Deus. E os historiadores mostram que Moisés jamais poderia ter escrito, que fala coisa ali que ele não viveu, que foi fora da época dele. Como é que fala? Ele não escreveu tudo, mas ele escreveu alguma coisa, principalmente os 10 mandamentos, né? Mas não é que foi escrita por Deus, foi escrita por Moisés. Sim, mas o Talema tá certo, porque, por exemplo, na origem lá da Torá e tudo, os ensinamentos foram passados de Deus para Moisés, lá no Monte Sinai. Depois é outra coisa, não foi Deus que escreveu, mas foi dado os ensinamentos para Moisés, e o Moisés depois escreveu alguma coisa, e a gente sabe que tem coisas que foram escritas por outras pessoas. Sim, eu também aceito essa versão. Moré Talema, por favor. Não, foi por isso que diz que Moisés foi o maior de todos os profetas. E os outros profetas, porque a maior parte dos livros da Bíblia são livros escritos pelos profetas, né? E seus discípulos, que às vezes tem muito profeta que não escrevia nada. Eram os discípulos que interpretavam e transmitiam a mensagem, mas tudo com inspiração divina. Perfeito, Moré Talema. Gostei da intervenção. Bom, então, continuando, né? Então, o Talmud não é simplesmente enorme, é um trabalho fascinante e único. Então, conforme eu estava falando aquela historinha, né? Tu tem que apedrejar o teu filho, tem que matar ele se não te obedecer. Como é que o Talmud vê isso? O Talmud diz sim, tu tem que matar o teu filho se ele não te obedecer. Mas, aí começa a colocar, se ele tiver mais que 3 metros de altura, se ele tiver mais que 500 quilos, se ele tiver, sabe? Eu não me lembro o que era que o Talmud botou, porque eu já estudei isso. Estudei já mais ou menos uns 3, 4 anos de Talmud. Aí, eles colocam tanto obstáculo que ninguém pode matar o filho, porque nunca nem o filho não vai fazer uma transgressão do nível do que descreve ali, que é para anular aquele mandamento de matar o filho. Isso é o Talmud. E a gente tem no Talmud muitas contradições, inclusive, sobre o mesmo tema, naquela época, e se respeitava as opiniões, né, de sábios. Bueno, então aqui, espera um pouquinho. Aqui, então, né, esse último slide sobre o Talmud. Então, o conhecimento e as tradições não pertencem a nenhum indivíduo em particular ou aos herdeiros de sua escola. Em vez disso, eles devem ser produzidos e legitimados por meio de discurso coletivo e esforços colaborativos. Parece reformista isso? Parece. Né? Nada de autoritarismo.
O Talmud é o texto central do judaísmo rabínico e fonte primária da lei religiosa, né, da Halahá, que eu citei duas obras importantes, né, o Mishneh Torah e o Shulchan Aruch, né, e teologia judaica. E até o advento da modernidade, em quase todas as comunidades judaicas, o Talmud era a peça central da vida cultural judaica e foi fundamental para todo o pensamento e aspirações judaicas, servindo também como guia para a vida diária dos judeus. Tá? Isso aí me faz lembrar, ontem a palestra, né, do professor. O que ele falava na palestra? Que os judeus eram, claro, falsamente acusados de impedir a modernização do mundo, porque os judeus se baseavam sempre no Talmud. Então tinha que matar os judeus tudo porque eles é que impediam a modernização do mundo. É uma boa, é uma furada, né? Mas foi isso que eu ouvi ontem, tá? Bom, mas sem fugir do tema, seria o Talmud uma plataforma? E agora eu pergunto, pena que não está, o José Blumenthal está aí, a Grete? Pois é, eu ia perguntar para eles, depois de ouvirem tudo isso, seria o Talmud uma plataforma? Quem é que me ajuda a responder? Então, mas o que é uma plataforma? É, uma plataforma, tipo, tu estava na aula da plataforma de Pittsburgh? Tá. Estava. A Não, eu plataforma estava é na uma... última palestra na Se qual se reuniram falou disso. 20 rabinos, 19 rabinos, nos Estados Unidos e fizeram uma declaração que ocupa, sei lá, uma página ou duas. Isso é uma plataforma, uma declaração de valores. O Ah, tá. Talmud Ok. não é uma declaração de valores, o Talmud é uma obra básica, uma obra eterna. E, inclusive, qualquer plataforma que se faça no judaísmo tem que levar em consideração o Talmud. A plataforma é uma constituição, é isso? Não chega a ser uma constituição, porque ela é uma... Nós vamos ver hoje a plataforma de... Eu vou dar uma repassadinha nos slides anteriores, e a gente vai ver. Tem lá uma meia dúzia de declarações. Tá? E o Talmud não. O Talmud é uma coisa muito consistente e o valor do Talmud é muitas vezes superior de qualquer plataforma. Bueno, vamos adiante. Então, Carlos, eu acho que uma plataforma é uma síntese abreviada, uma síntese dos princípios fundamentais de uma filosofia, de uma ideologia. E perfeito, o Talmud é o livro mais extenso, né? E do Talmud, como fez o Maimônides, né? Do Talmud, da Bíblia, ele retirou os aspectos principais e fez o Mishneh Torah, que é a síntese das leis bíblicas. Perfeito, de todos os mandamentos e tudo. Isso aí, beleza. É isso aí, ele fez um trabalho dificílimo, né, de filtrar todas aquelas 2.000 páginas, 63 tratados e fazer um só, que é só sobre a lei, né? O Talmud tem muita discussão, que não é lei, tem lenda, tem todos os gêneros literários tem ali, né? E a gente consegue ali filtrar somente a lei e que deu origem ao Mishneh Torah e o Shulchan Aruch. Então, eu vou passar rapidamente os slides para a gente se lembrar, né? Então, a reforma judaica iniciou, né, inspirada no iluminismo, né, na reforma protestante, e as nossas sinagogas daquela época pareciam mais igrejas, né, com esse aspecto de igreja. Aqui a gente vê o fundador mesmo, né, um dos primeiros, 1801, o Israel Jacobson, né, fundando uma escola industrial, depois a aproximação entre judeus e cristãos, Moisés Mendelssohn, né, que teve a sua participação na Haskalah, né, o criador da Haskalah, o iluminismo judaico, né, que tinha muita coisa interessante, muita coisa secular e pouco, aliás,
anti-sionismo, né? Isso aí, inclusive, deu origem ao sionismo, ajudou, né? Aqui o Napoleão dando emancipação aos judeus, assim como outras nações também davam naquela época. Dr. Manuel Traub aqui, né? Ele falando sobre também é o principal filósofo argentino, falando sobre a escalar e iluminismo judaico, né? E a gente vê os efeitos, né, que ele diz aqui. A emancipação dos judeus trouxe movimentos opostos. Primeiro, a assimilação cultural, baseada no iluminismo, né, na escalada de Mendelssohn, e o sionismo, fundado por Theodor Herzl em 1896. Tá? E, em face às contínuas perseguições na Europa no final do século XIX. Quem estava na palestra ontem, ele falou direitinho sobre a fundação do sionismo, né? E eu trago isso porque o sionismo foi reformista também. Bom, aqui o auge do iluminismo de Mendelssohn foi nos fornos de Auschwitz. Tá? Então, quer se assimilar? Tá, se assimila. Tu acha que tu é assimilado, mas o povo que te contém não acha. Aqui, ainda do Israel Jacobson, ele ainda falando em algumas reformas no idioma, etc., né? Algumas coisas que se adaptavam à situação. Depois veio Abraham Geiger, que isso aí é considerado o pai fundador do judaísmo reformista, era um rabino. Nós vamos ver o que ele faz daqui a pouco. Precisava ter uma religião compatível com os tempos modernos, nós concordamos com isso. E algumas coisas ele fala, né? Algumas considerações sobre como é difícil ser rabino. Se a gente não acredita numa coisa, como é que a gente vai ensinar essa coisa? Então, a gente tem que ser sincero. A crítica bíblica, né? Conforme a gente estava agora mesmo fazendo, a crítica bíblica, né? Também, né? O judaísmo levando em consideração a ciência, né? Principalmente a história. Sobre a revelação, podemos falar sobre um contato pessoal entre o espírito individual e o espírito supremo. Maravilhoso, né? A gente concorda com isso. Que mais que eu posso falar rapidamente? Ainda sobre revelação. Eu não vou poder parar nesses slides, senão nós não vamos conseguir terminar a aula hoje. Ele fala contra a circuncisão. Depois aqui o rabino Ariel Elder, também um rabino americano do Instituto Ibero-Americano de Formação de Rabinos Reformistas, ele também mostra, através de documentos históricos, que a circuncisão não é original do povo judeu. A circuncisão, muitos séculos antes de Abraão, ou milênios talvez, já era praticada no Egito para a formação de sacerdotes. Então, o judaísmo é permeável a outras culturas, nós não somos originais. O rabino Diego Elman também se posiciona dando liberdade, né, de fazer ou não circuncisão. Ele é o rabino ali do Templo Libertado também, colega do Damian Caro. Aqui, então, o rabino Abraham Geiger começa a se identificar menos com a rigidez do legalismo talmúdico. Ainda Hello, Moto. ainda uma nova abordagem do judaísmo reformista, ainda Abraham Geiger, mas não é esse o principal ponto dele. Então, aqui, Geiger argumentou que o judaísmo reformista não era uma rejeição do judaísmo anterior, sabe? Não é uma rejeição. A gente vai ver que o judaísmo reformista quer tradição. Não é uma rejeição à tradição. Ele diz assim, o judaísmo reformista não era uma rejeição do judaísmo anterior, mas uma recuperação da tradição farisaica alárrica.
que nada mais é do que o princípio do desenvolvimento contínuo de acordo com os tempos. É isso que a gente vive até hoje, desde aquela época, né? Até hoje. Isso ele na Alemanha ainda. Aí depois o centro da reforma, né? Através de imigrações. Eu vou ter que atender que é a minha mãe que está falando aqui comigo. Só um pouquinho. Bom, eu vou deixar ligar de novo. Então, o Rabino Isaac Meir Weiss, ele é importantíssimo porque ele vai dar ao... desculpa, não é ele que vai dar. Na época dele se deu, e ele colaborou muito com a formação, não é com a formação, mas com o amadurecimento do judaísmo reformista nos Estados Unidos, que virou o centro do judaísmo reformista mundial, na época ali, 1819, 1900. Depois, ainda foi criada uma entidade, né? O Hebrew Union College, que funciona até hoje. Em Israel também temos o judaísmo reformista, já nessa época. Eu vou ter que atender, só um pouquinho. Desculpa, vou trancar, vou pausar aqui. Alô? Deu. Vamos de novo. Então, a maior parte dos judeus reformados encontra-se nos Estados Unidos. Bom, ainda Isaac Meir, falando ainda de outras entidades fundadas naquela época. Depois, Kohler. Se a gente, uma pena que o Nihad não está aí, mas o Nihad é o grande fã do Rabino Kaufman Kohler, porque o Rabino Kaufman Kohler realmente ele pegou uma fase da reforma que estava no auge assim, do movimento e já estava pronto para estabelecer uma plataforma, a plataforma de Pittsburgh, que nos deu os valores do judaísmo reformista desde a fundação até agora, né, com algumas pequenas alterações. Bom, ele fala então sobre a Torá, né? É sagrada, não porque seja um documento inspirado ou revelado, mas porque é uma obra que continua a inspirar. É assim que ele via a Torá. E não é verdade porque Deus disse isso, mas porque, na verdade, o conforto, a esperança, a vitória final da justiça que ainda aguarda, você ouve Deus falar da alma. Tá? Então, para mim, Deus está falando da alma, né? Conforme a gente conversou anteriormente. Falar da alma talvez não seja exatamente com aquelas palavras exatas da Torá, mas falar da alma é alguma coisa sem palavras, né? Então, aqui a América é a reforma clássica, né? Conciliar a religião com o pensamento científico, e a plataforma de Pittsburgh, o Rabino Kaufman Kohler convidou os principais rabinos, foram 19 rabinos, para criar uma plataforma. O surgimento do movimento do judaísmo conservador, né, como vindo muitos judeus não reformistas da Europa para os Estados Unidos, né, 2.400.000, então fundaram o movimento conservador. E aqui, então, a gente começa com a plataforma de Pittsburgh. Aqui. Bom, primeiro, reconhecemos em cada religião uma tentativa de compreender o infinito, né? Essa é a primeira declaração da plataforma de Pittsburgh. Depois, reconhecemos na Bíblia a ata de consagração do povo judeu. A segunda declaração. Terceira declaração, reconhecemos na legislação mosaica um sistema para formar o povo para a sua missão, sua vida nacional na Palestina. Hoje aceitamos como vinculante apenas suas leis morais.
Eles não tinham ideia do que ia acontecer no século anterior ao nosso, né? E também afirmamos que todas essas leis mosaicas e rabínicas, né, tanto Torá como Talmud e derivados, que regulam a dieta, a pureza sacerdotal e a vestimenta, se originaram em épocas e sob influências de ideias completamente estranhas ao nosso estado mental e espiritual atual. Tá? Então, eles viam a Torá e o Talmud dessa maneira. O quinto, reconhecemos que na era moderna da cultura universal, o coração e o intelecto, a proximidade da realização da grande esperança messiânica de Israel, para o estabelecimento do reino da verdade, da justiça e da paz entre os homens. Já não nos consideramos uma nação, mas uma comunidade religiosa. Então, a gente vê que isso aí depois vai se contradizer com a história. Então, o sexto ainda, né, reconhecemos o judaísmo uma religião progressista, ok? Reafirmamos a doutrina do judaísmo que a alma é imortal, ok? Oitava declaração, em plena conformidade com o espírito da lei mosaica que se esforça em regular as relações de ricos e pobres, etc. e tal. E, nesse contexto, surge aí Theodor Herzl com o sionismo, que, conforme a gente falou antes, foi uma reação a Ashkelá, né? A Ashkelá era anti-sionista e que deu origem ao sionismo. E começou o sionismo. Theodor Herzl foi o fundador do movimento sionista. Aqui entra o rabino reformista Emil Gustav Carlos, Hirsch. Oi? só Claro, por lembrar favor. que o Theodor Herzl ele era um judeu assimilado, né? Aham. E quando começou aquele episódio lá com o caso Dreyfus, aquele major da, da, da Marinha Francesa acusado de traidor, Aham. e o Zola escreveu o livro J'accuse, aí então que ele despertou para o judaísmo e despertou para o sionismo, o Theodor Herzl. Quer dizer, ele vinha de uma tradição totalmente assimilacionista, mas ele foi sacudido pelo movimento daquela época na França, que era um movimento antissemita, né? Aham. Daí que ele se inspirou e começou a defender o judaísmo político ainda anteriormente à Primeira Guerra Mundial. Maravilhosíssimo. Ele foi o autor do projeto de Israel. E a execução, o engenheiro da execução, quem foi? Ben-Gurion. Mas o projeto foi do Theodor Herzl, assim, falando linguagem da engenharia. Tá. Isso mesmo. Beleza. Então, o Hirsch era famoso aí pela crítica bíblica. Tá? Então, ele colocou que a erudição moderna declarou e sua voz não pode ser silenciada. Ele mostrou que Moisés não é o autor do Pentateuco. Isso a história mostra, né? Tem obras em abundância. Depois, que o Sinai não é o berço dos melhores do judaísmo. Né? Os melhores do judaísmo talvez tivessem, né, depois do período do Sinai. E que todo o aparato institucional do sacerdote não é de origem hebraica, e os ritos de Abraão, as leis dietéticas e levíticas, o ritual de sacrifício, o ciclo festivo, etc., não são originais do judaísmo. Tá? Então, esse aí é o contexto, né, que a gente vive naquela época e que a história, na verdade, provou tudo isso. Bom, depois, então, com esse slide anterior, a gente encerra a plataforma de Pittsburgh, a gente chega em 1976. Tá? Em 1976, isso aqui é a matéria nova que a gente vai começar agora. Então, no final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha e seus aliados foram derrotados. A antiga União Soviética e os Estados Unidos, primeiro aliados, iniciou um confronto geopolítico que foi chamado de Guerra Fria.
o Ocidente começou a perceber a magnitude do genocídio. Então, aí as coisas, em 76, tem muita coisa diferente que se pensava em 1885, né? Aquelas idealizações de 1885 se transformaram, botaram os pés no chão e viram que não era daquele jeito. Então, o Ocidente começou a perceber a magnitude do genocídio e interessante que ontem na palestra, o palestrante, o André Last, mostrou genocídios muito maiores que o Holocausto. E ele realmente trouxe uma tabela e nos mostrou quantos milhões de pessoas tinham morrido em cada genocídio. Tá? Então, tinha lá genocídio de 60 milhões de pessoas, coisas desse tipo. Aí que eu não fazia ideia. Ele trouxe a história, uma tabela com os genocídios até a época de hoje. Bom, então, pelos nazistas sobre judeus, o Holocausto, e sobre outros grupos, ciganos, homossexuais, etc., e matando os próprios alemães também, né, conforme o Klaus Prager nos ensinou, que se um cara na Alemanha tinha lutado na Primeira Guerra e estava com um defeito físico, os alemães matavam. Bom, então, na sombra dessa tragédia, foi criado o Estado de Israel. Judeus progressistas, como consequência desses eventos, eles também mudaram. Seu número cresceu consideravelmente, enquanto em 1873 havia apenas 28 congregações progressistas na América. E subiu, na década de 80, subiu para 800. Então, o progressismo foi o principal movimento religioso do país, né? O país aí é os Estados Unidos. Os desafios para os judeus progressistas eram muito numerosos, como dar sentido e direção a mudanças de forma. Então, foi criada aí a Conferência Central dos Rabinos Americanos. Isso funciona até hoje e vai funcionar, espero, por eternamente. Porque quando fazem, se tu é um rabino e faz uma pergunta difícil para ti, e tu quer te atualizar, tu vai fazer uma pesquisa na Central Conference. Isso, as responsas, né, que é as conclusões que eles chegam, em volume já passa do Talmud, já passa longe, né? Bom, então, a Conferência Central dos Rabinos Americanos descreveu, em ocasiões especiais, o estado espiritual do judaísmo reformista. Os centenários da fundação, União das Congregações Hebraicas Americanas e o Hebrew Union College, Jewish Institute of Religion, parecem um momento apropriado para outro esforço desse tipo. Portanto, registramos nosso senso de unidade de nosso movimento hoje. Tá? Então, a gente tem uma referência, não é uma autoridade, mas é uma referência. A gente precisa de referência. Todas elas nunca abandonaram nem a Torá, nem o Talmud, né? Todas as decisões da Central Conference foram baseadas na Torá e no Talmud. Bom, então, em 100 anos, o que ensinamos, depois nós vamos ver em 100 anos o que aprendemos. Isso é de 1885 a 1976. Então, celebramos o papel do judaísmo reformista na América do Norte pelas grandes contribuições de nossos membros para os sonhos de conquista dessa sociedade. Então, nossa concepção pioneira do judaísmo foi aceita pela Casa de Israel. Então, o reformismo americano, né, ultrapassa as fronteiras, né, durante esses 100 anos, chega ao mundo inteiro, e nossa tradição deve interagir com a cultura moderna e não ser um gueto. A ética do universalismo implícita no judaísmo tradicional deve ser uma parte explícita de nosso dever judaico. Então, a gente observa que ele não nega nada do que foi o judaísmo, pelo contrário, tem que ser, o judaísmo tradicional deve ser parte explícita de nosso dever judaico. As mulheres têm plenos direitos de praticar o judaísmo. E a maioria dos judeus modernos, dentro de seus vários movimentos religiosos,
estão adotando as perspectivas judaicas reformistas. Tá? Então, pode ter variações do reformismo? Pode, o cara pode, grupos pode derivar do judaísmo reformista com muita tranquilidade. E são aceitos, né, por nós, né, com 100% de tolerância. Então, a reforma do judaísmo ainda nos diz 100 anos. O que aprendemos? Então, o que a gente aprendeu mais dolorosamente? O Holocausto destruiu o nosso otimismo. Todas aquelas idealizações de 1885, eles viram que não, que tinha que botar os pés no chão, que não era, o mundo não era cor-de-rosa conforme o iluminismo descrevia. O Estado de Israel, através de suas muitas realizações, elevou o nosso senso dos judeus como um povo a novos patamares de aspiração e devoção. Né? Alguém gostaria de comentar essa parte tão linda? Bom, vamos adiante. As ameaças generalizadas à liberdade. Então, os problemas inerentes à explosão de novos conhecimentos e tecnologias cada vez mais poderosas e o vazio espiritual de grande parte da cultura ocidental nos ensinaram a ser menos dependentes dos valores da nossa sociedade e reafirmar o que permanece perenemente válido no ensino do judaísmo. Certo? Então, vamos valorizar o judaísmo? É o que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que a gente está bem inserido nesse contexto. E diversidade dentro da unidade, a marca registrada da reforma. Como é que a gente vai ser unido com tanta diversidade? Me parece que isso é natural, né? Eu acho que a tolerância é uma das nossas principais qualidades com nossos irmãos judeus de outras comunidades. Bom, então aqui a plataforma, vamos entrar diretamente na plataforma. Reforma do judaísmo, uma perspectiva centenária. Primeira declaração, primeiro assunto abordado, Deus. A afirmação de que Deus sempre foi essencial para a vontade do nosso povo sobreviver. Em nossa luta através dos séculos para preservar nossa fé, experimentamos e concebemos Deus de muitas maneiras. Aqui eu vou querer parar e vou querer ouvir todo mundo, porque olha só, eu já participei de uma experiência no Instituto Rabínico que o Damian Caro, aquele que eu mostrei a foto no início, ele estava dando uma aula e ele queria saber como é que era o Deus de cada um. Então, a gente estava numa roda que tinha umas 30 pessoas e cada um falou como era o seu Deus e cada um dos 30 deuses era diferente um do outro. Isso era muito interessante. Alguém quer falar sobre o seu Deus? Eu acho que o Thalema tem uma posição bem legal. Moré Thalema. Nós saímos do paradigma analítico, racionalista, para o paradigma sistêmico, na mudança do século XX para o século XXI. O que é o paradigma sistêmico? É perceber que nós somos partes de um todo, porque o paradigma anterior analítico ele dividia as partes, estudava parte por parte, mas não tinha essa visão da totalidade. E na mudança do século, então, através do desenvolvimento da própria ciência e da física quântica, se introduziu a visão sistêmica, holística, a visão sistema holística, que nos faz perceber que nós somos partes de um todo. O próprio movimento ecológico veio sustentar esse conhecimento através da sua luta pela preservação da vida. Então, se nós somos partes de um todo, o todo está na parte, e a parte está no todo. Portanto, Deus, o todo, está dentro de nós, sob forma de essência. E para nos comunicarmos com a totalidade, a gente tem que recorrer à nossa essência, tem que mergulhar naquilo que o Carlos tinha dito antes, na nossa alma. E aí, purificar a nossa alma para poder realmente ser um veículo transmissor
e uma pessoa consciente de seu papel no mundo e de realizar a nossa missão nesse planeta, porque cada um tem uma missão. Então, essa é a minha percepção da totalidade que nós somos partes, né? Da centelha divina que existe em nós. Obrigado, Moreta Lema. Sabia que tu ia falar bonito. Quem mais quer falar? Precisa de algum engenheiro mais falando aqui, Cláudio. O que hoje seria o judaísmo não reformista? Tu diz o judaísmo não reformista, eu vou te dizer assim, ó, o que é o judaísmo reformista para nós? É algo atualizado, né? Manter as nossas tradições e atualizar a maneira como a gente vai usar essas tradições, vai usar nossas leis, com base na ética. O judaísmo reformista e os outros judaísmos, vamos dizer assim, que tem quase tudo em comum, menos algumas coisas que são paradas no tempo. E o judaísmo conservador ou liberal, como se falava quando eu era pequeno na Cibra, não era chamada, a Cibra não seguia o reformismo, nem era considerada ortodoxa. Aí o Klaus Prega, a rede, os sócios mais antigos podem confirmar isso. Mas sim era considerado uma comunidade liberal, conservadora, né? Na tradição trazida com os imigrantes, Leo Baeck, etc. E foi a mesma linha seguida pela CIP, com o Rabino Pincus, pela ARE, com o Rabino Lemler, né? E várias comunidades de Buenos Aires e Montevidéu, Santiago também. Apenas mais recentemente, digamos, desde 1980, por aí, 80, 90, por aí, começou a se falar mais em judaísmo reformista. Em 88, com o Alejandro. Isso, exatamente, com Alejandro, que foi Por que com Alejandro? Porque Alejandro veio do seminário... Não, ele não veio do seminário de Buenos Aires, né? Não, ele estudou em Nova York. Em Nova York, justamente, Isso. em Nova York. E depois o seminário rabínico de Buenos Aires, no qual tu estudas, né? Também começou a ser, ou se tornou, sempre foi reformista, eu não sei. E como os rabinos, esse Alejandro e os seguintes que vieram de Buenos Aires eram reformistas, a Cibra se converteu em reformista. É mais ou menos isso. Essa foi a nossa história, me parece. Na verdade, eu não vejo uma fronteira bem definida, né? Todos somos liberais. A Cibra não é 100% reformista. Na época, os reformistas diziam eles não usam kippá. Tinha uma época, na década de 80, que os reformistas não usavam kippá. Verdade. E aí? Só que na Cibra usava. Sim. Mas lá no tempo Emanuel, lá onde o Alejandro Lilienthal estudou, não usava. Mas agora usa de novo. Eu acho que ele estudou no Hebrew Union College de Cincinnati, não? Isso, eu acho que sim. Talvez, não tenho bem certeza, mas ele... Eu quase certa, porque eu ouvia falar desse Hebrew Union College quando eu estava em Londres. Olha, se estudou no Hebrew Union College, é um... Mas excelente. Tinha também em Nova York, mas acho que está fechando agora o Hebrew Union College de Cincinnati, porque tem em Nova York. Eu mas não sei, então, se o judaísmo, digamos, aquele liberal conservador desapareceu ou convergiu com o judaísmo reformista. Quer dizer, ambos se tornaram menos... Digamos, ambos convergiram, chegando ao que é o judaísmo reformista hoje. Eu acho que ambos convergiram, mas olha só, o importante é ser liberal e não ser autoritário,
sabe? Isso é o mais importante. Dentro dos liberais, tanto faz se é conservador, reformista, não tem uma fronteira. O que eu observo de verdade? Uma vez eu estava conversando, eu e o Daniel Weiss. Qual é a diferença mesmo entre judaísmo reformista e conservador? Aí o papo vem, papo vai, a gente chegamos a uma conclusão. É uma brincadeira que eu vou falar, tá? Mas é sério. Nós chegamos à conclusão que daqui a 10 anos os conservadores vão estar onde nós estamos hoje. Essa foi a nossa conclusão. Tá? Então, sei lá, foi uma conclusão entre duas pessoas, nós não representamos uma comunidade, eu só estou ilustrando, né? Que a gente Mas não conseguiu ver uma fronteira. Pode lá falar, no meu Leide. tio, ele não é rabino, ele é membro muito forte, ele foi presidente daquela sinagoga liberal de St. John's Wood, e eu contei esses dias, eu acho, a outra vez que falamos sobre reformismo, que eles não usavam kippá nem nada em 1965, 64, 65, e voltaram a usar, mas eles não se consideravam reformistas. Se isso é reforma? Não, não, é liberal. Então, depois voltaram a ser mais severos nessa coisa e eu acho que então nem eles tem uma fronteira completamente borrada entre os dois. Isso. Não, eu também vejo assim, Eide. É interessante a gente ver como a gente está tudo no mesmo barco, né? Mesmo entre nós divergimos, mas com todo o respeito. Não, eu vejo assim, ó, o que é o Old Union for Progressive Judaism? Né? É o judaísmo progressista, e não importa se é reformista, se é humanista, se é reconstrucionista e outros nomes aí que surgiram depois do judaísmo reformista. Essa é a posição. E a World Union é a entidade máxima que a gente tem, né, para ser a nossa referência, né? Não autoritariamente, mas como referência. Eu estive num serviço religioso uma sexta-feira de noite lá no Emanuel, lá em Nova York, e eu não sei, tinha uma pompa assim que não era nada liberal nem reformista, parecia uma catedral, tinha aqueles negócios Sim. do lado, sabe, aqueles púlpitos sobre aquele ressalto, eu não sei, eu não me senti lá muito à vontade. Parecia uma igreja, né? Eu fui lá também 2 vezes. Já fui. Eu também estive lá 2 vezes, mas aquela vez eu estava num serviço religioso. Mas assim, é interessante ali aquele tempo ali. O Alejandro Lilienthal, para a gente só para ilustrar, eu era muito amigo dele, né? E ele ficou sabendo, né? Eu falei que eu ia para Nova York, e disse, leva isso aqui para um amigo meu que lá onde eu estudei lá. Tá, eu peguei lá, era um objeto que nem sei o que era, que eu não abri, e levei para o amigo dele lá. E o endereço era atravessando a rua, ali na mesma rua do Central Park, ali, atravessando a rua, entre o Templo Emanuel, né? Era um edifício na outra esquina. Ele disse, eu estudei ali, ele falou. Não sei se fez todo o curso ali, alguma parte, eu sei que ali é uma yeshiva. Bom, então vamos adiante. Então, a gente sabe que a gente concebe Deus de muitas maneiras, né? Mas é difícil falar sobre Deus. Então, o que importa na plataforma é que estamos abertos a novas experiências e concepções do divino. Isso é que importa, né? Não é a gente não ter uma experiência e querer obrigar as pessoas a pensar de uma determinada forma e se comportar de uma determinada forma. Eu conheço outras religiões que são assim. E às vezes as pessoas me perguntam, o que tu pensa, o que tu faz, o que o judeu pensa, o que o judeu faz? Como é que vocês fazem? Não, cada um faz de um jeito. Não é uma imposição, né? Ser obrigado a acreditar naquelas palavras e decorar e fim. Não, bem ao contrário, a gente raciocina, a gente sente, a gente utiliza todas
as partes da personalidade. Bom, em meio ao mistério que chamamos de vida, afirmamos que o ser humano, criado à imagem de Deus, compartilha da eternidade de Deus, apesar do mistério que chamamos morte. Essa eu vou querer ouvir mais gente, principalmente o Moreta Lemos. Isso aqui, quando eu escrevi isso aqui, né? Claro, não fui eu que escrevi isso aqui, eu fiz uma tradução e fiz um resumo, mas essa parte aqui, o mistério que chamamos morte, que nós somos eternos apesar do mistério que chamamos morte. Uma vez eu fiz uma pesquisa, um trabalho que eu tinha que fazer para o Instituto, que é sobre a morte. Então eu vi toda a literatura judaica sobre a morte e não cheguei a conclusão nenhuma. Fala aí, Moreta Lemos. Carlos, sobre a primeira parte da afirmação, que nós somos criados à imagem de Deus, isso aparece no Gênesis, e essa é a frase mais importante da Torá. A frase mais importante da Torá é que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isto é, entre nós e Deus existe uma semelhança que se expressa principalmente no ato criativo, na criatividade, e que nós somos chamados, como povo, a completar a obra divina, né? A completar o trabalho de Deus. Então, nesse sentido, nós somos parte desse projeto divino de construção de Tikkun Olam, de um mundo melhor, de um mundo, como tu falou antes, com mais justiça, com mais igualdade, com mais democracia, com mais liberdade. E nós fazemos parte desse grande mistério, né? Porque, na verdade, o Deus de Israel é um Deus misterioso. Por que ele é misterioso? Porque ele é infinito, porque ele é infinito, ele é silencioso. E como é que tu chega nele? Então, é um Deus envolto dentro de um grande mistério, e nós fazemos parte desse mistério. Nesse sentido, a morte também é um grande mistério. E eu, particularmente, eu tendo a ver a morte de forma positiva, isto é uma transmutação, né? É uma volta ao infinito, como disse antes, né? Que Deus é infinito, é uma volta ao infinito e uma renovação para um novo estado de ser. Bacana, Thalema. Eu também gosto muito, né? A morte faz parte da vida, né? A gente não pode ter medo de morrer. Não sabe o que vai acontecer? Não sabe, mas não é um pavor. E eu gostei muito das palavras do Rabino Gershon na descoberta da Matseiva da Marlene. Ele falou assim para o Klaus, Klaus, a alma é imortal, ele falou, ou uma coisa parecida. Eu gostei, meu colega, fala, pensa como eu gostei de ouvir. O Klaus está aí? Oi, Klaus. O Klaus já saiu. Ué, Não, está aí. Oi, Klaus. É o seguinte... Fala aí, Klaus. Não, foi o que o Gershon falou me tocou muito. Sim, me tocou, eu estava atrás de ti aquela hora. Me deixou até perturbado, né? Tá um calor muito grande no dia. Enfim, eu senti, né? Me tocou muito. Mas é exato, isso aqui qual é a imagem que cada um de nós tem de Deus, né? Como tu perguntaste no início, e eu estive pensando assim, eu cresci, eu me tornei adulto, a imagem que eu tenho, mas é uma imagem pessoal minha, é uma imagem muito infantil, eu não consegui mudar a imagem que eu tinha desde criança, do onipotente, onisciente, e eterno, e sendo o criador de todo o universo, e que não tem muita coisa para discutir. Ou acredita ou não acredita. Se acredita em Deus, ele realmente...
eu acho assim que ele não tem a minha imagem, é completamente diferente. Nós não compreendemos totalmente o que é Deus e o que é a imagem de Deus. Uma coisa é certa, se nós somos criados à imagem de Deus, a nossa cópia aqui é muito atrofiada, né? Alguma coisa nós criamos, mas o que é o universo esse todo que existe aí? Quem é que criou isso? Ah, foi um boom, foi um estouro que deu, criou todas as estrelas. Mas quem é que criou o início da massa ali, o núcleo da massa? E assim vai indo. Nós não chegamos a solução nenhuma. É uma outra dimensão para a nossa compreensão. Eu continuo com a minha imagem infantil, eu estou satisfeito com isso por enquanto. Maravilhosíssimo, Klaus. É isso, Klaus. Ninguém é dono da verdade, né? Isso que importa. O que a gente quer dizer é que estamos abertos a novas experiências e concepções do divino, isso quer dizer que a gente é altamente tolerante. Cada um vai Ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo, cada um vai compor, né, uma imagem a partir de sua própria experiência. É verdade. Isso aí. Bom, segundo, né, a gente falou em Deus, então a plataforma aí do centenário fala sobre o povo de Israel, que para nós, né, nós somos o povo de Israel ou não somos? Somos, né? O povo de Israel, o povo judeu e o judaísmo desafiam uma definição precisa, porque ambos estão em processo de transformação. Não conheço nada nesse mundo que não está em processo de transformação. Os judeus, por nascimento ou conversão, constituem uma união em comum de fé e povo. Nascidos como hebreus no antigo Oriente Próximo, estamos unidos como todos os grupos étnicos pela língua, terra, história, cultura e instituições. Mas o povo de Israel é único por causa de seu envolvimento com Deus e sua percepção resultante da condição humana. Ao longo da nossa história, nosso povo tem sido inseparável de sua religião, como sua esperança messiânica de que a humanidade será redimida. Então, muda muita coisa, né, de 1885 para 1976. Aqui nós estamos muito mais tradicionalistas, muito mais dentro do nosso espírito judaico do que no início da reforma, é o que eu vejo. Então, o povo de Israel... Carlos. Oi, desculpa, pode falar. Carlos, eu me lembrei de um diálogo que eu tive com o Rav Zalman Schachter, o criador do movimento, é um grande rabino, criador do movimento reconstrucionista. Legal. Conta aí. E ele teve, mais ou menos, em 1986, no Rio de Janeiro, a convite do rabino Bonder. E eu perguntei para ele, fiz algumas perguntas, e ele me disse assim, olha, o movimento reconstrucionista, o Renewal, né? Renewal é feito de pessoas como tu, pessoas que viajaram para o Oriente, fizeram experiências místicas no Oriente, e quando voltaram para os Estados Unidos, quiseram permanecer do judaísmo. Outra metade desses que voltaram, porque tudo isso tu vê, 1976 é a época do movimento hippie, do movimento de liberação dos costumes, das viagens para o Oriente, né? E trazendo aqueles conhecimentos daquelas outras tradições. Então, nesse sentido, essa nova plataforma ela foi influenciada pelo espírito daquela época, que permanece até hoje, porque trouxe uma revolução espiritual, trazendo a psicologia do Oriente e a filosofia oriental, integrando com a psicologia ocidental e a filosofia ocidental, dando origem a novas percepções e novos insights, e uma nova religiosidade, que não é aquela religiosidade formal que havia até então,
mas sim uma religiosidade autêntica. A religiosidade autêntica é o que todo mundo aspira, né, Thalema? Eu vejo aqui, mais uma vez, né, conforme tu falou, a permeabilidade do judaísmo a outras culturas. Ajuda? Ajuda, claro. Sem perder a tradição. A nossa tradição é o que nos une, é o que nos dá identidade. E o que a gente adquire das outras culturas vai só somar e nunca subtrair de coisas que a gente já tem na nossa base filosófica, na nossa maneira de ser. Bom, Torá. Então, tem uma declaração sobre a Torá. A Torá resulta da relação entre Deus e o povo judeu. Isso aqui, para mim, já resolve o problema. Quem quer comentar? A Torá resulta da relação entre Deus e o povo judeu. A gente tem a revelação, né? Deus revelou através de Moisés para 600.000 pessoas, para o povo inteiro, não só para um profeta. E isso é que caracteriza a gente. É uma horizontalidade, uma das palavras que eu mais gosto, né? Numa comunidade feliz é a horizontalidade. Bom, então, os registros de nossos primeiros confrontos são singularmente importantes para nós. Legisladores e profetas, historiadores e poetas nos deram uma herança, cujo estudo é imperativo religioso e cuja prática é o nosso principal meio de santidade. A gente pratica o judaísmo? A gente vive o judaísmo todo o tempo. A gente não para de praticar o judaísmo todo o tempo. Maneira de raciocinar, maneira de sentir, maneira de rezar. Eu pelo menos, eu tenho necessidade de Deus porque as coisas na minha vida tudo dão certo. Se eu estou separado de Deus, eu não sei se eu continuar dando certo assim. Rabinos e professores, filósofos e místicos, judeus talentosos em todas as épocas, amplificaram a tradição da Torá. Quem é que quer comentar isso aqui? Carlos, se tu me permite, Claro brevemente, só vou comentar um insight que eu tive um dia desses, que eu gostei, que é o seguinte, ó, se a gente se atém ao Aleph, Bet, Gimel, Dalet, né? O Aleph, como a gente sabe, corresponde a Deus, né? E a Torá começa com um Bet, Gimel, Dalet. Mas o Aleph, Bet, Gimel, Dalet, sem o Aleph, fica só o Bet, o Gimel e o Dalet. Só o Bet, o Gimel e o Dalet, sabe o que significa? Bet, Gimel, não sei, pode contar. Bagdá ou Boged, isso é traidor, traidor. Então, a nossa vida sem Deus, a possibilidade de tu trair os princípios éticos, os princípios da vida, os princípios que mantêm a vida no planeta são muito grandes. Por isso que Deus é uma referência, é um arquétipo chamado Deus, é o arquétipo dos arquétipos, né? E essa foi a grande contribuição do Jung para o entendimento de Deus. Deus é o arquétipo do bem, né? Deus simboliza o bem. E se a gente não tiver essa conexão profunda com o bem, é muito fácil cair em tentação. Sem o Aleph, a gente cai em tentação facilmente e aí começa a cultuar outros deuses. Quem são esses outros deuses? Já naquela época, era o dinheiro, era o sexo, era outras coisas materiais, né? Por isso que é importante manter esse vínculo com o Aleph, com o princípio da vida, né? E se manter a santidade de estar conectado com um Deus que representa a pureza e a perfeição. Bacana, Thalema. Obrigado. Então, se manter vinculado a Deus, para mim é natural. Eu não sei viver diferente disso.
Mas essa frase aqui é interessantíssima, né? Que qualquer rabinos, filósofos, professores, etc., judeus talentosos, amplificaram a tradição da Torá. Para mim, isso aqui significa muito. Amplificar quer dizer que a gente está com permeabilidade, né? A gente está sempre em evolução. E a palavra tradição, para mim, é fundamental. No judaísmo, é uma tradição, além de outras coisas. Por milênios, a criação da Torá não cessou. E a criatividade judaica, em nosso tempo, está aumentando a corrente da tradição. Eu acho que nós estamos fazendo isso nesse momento. Bom, quarta declaração. Nossas obrigações religiosas. Prática religiosa. Então, aqui também tem coisas interessantíssimas. Vocês conseguem ver muita diferença entre a plataforma de 1885 para 1976? Eu consigo ver muita diferença. E é muito mais objetiva, muito mais clara, e representa muito mais o tempo que aquelas pessoas viveram, né? Bom, nossas obrigações religiosas. O judaísmo enfatiza a ação em vez do credo, como a expressão primária de uma vida religiosa. Então, os principais filósofos nossos, inclusive o Kohler, ele fala assim: se você está metido em muita filosofia, não está praticando judaísmo. E aqui, na própria declaração diz, o judaísmo enfatiza a ação, né? Então, a ação que é importante para nós, em vez do credo, como expressão primária da vida religiosa. E o meio pelo qual esforçamos para alcançar a justiça e paz universais. O judaísmo reformista compartilha essa ênfase no dever e na obrigação. 8 minutos. Nossos fundadores enfatizaram que as responsabilidades éticas do povo judeu, pessoais e sociais, são ordenadas por Deus. Bom, todos os mandamentos, os mishpatim, são originados por Deus. Se tu acende uma vela do Shabat, 2 velas, é a ordem de Deus. É mitzvah. Tu vai fazer... botar o tefilim, o talit, tudo, né? A gente está cumprindo a ordem de Deus. E a gente cumpre isso aí com o maior prazer e maior naturalidade, que a gente sabe que é bem para nós. São momentos sagrados, né, Carlos? Isso. Tudo, a maneira como a gente reza, tudo. A gente está cumprindo mandamentos de Deus e com consciência que aquilo ali é alguma coisa boa. A gente não está fazendo por obrigação, a gente está fazendo porque a gente vê benefício individual e comunitário. O século passado nos ensinou que reivindicações feitas sobre nós podem começar com nossas obrigações éticas. Bom, ética judaica, nem vamos falar, né? Não precisa, mas ela se estende a muitos outros aspectos da vida judaica, incluindo criar um lar judaico centrado na devoção familiar. Claro, sim, família. Não adianta querer salvar o mundo e não fazer nada pela tua família, não tem valor nenhum. Estudo ao longo da vida, oração privada e adoração pública, observância religiosa diária, guardar o Shabat e dias santos, celebrar os grandes eventos da vida, envolvimento com sinagogas e comunidade e outras atividades que promovam a sobrevivência do povo judeu e melhore sua existência. Isso aqui não tem nada de diferente de qualquer forma de judaísmo. Isso aqui não é nada inovador. Dentro de cada área da observância judaica, os judeus reformistas são chamados a confrontar as reivindicações da tradição judaica, ainda que percebidas de maneira diferente, e exercer sua autonomia individual, escolhendo e criando com base no compromisso e no conhecimento.
Isso aqui, para mim, é fundamental, a gente ter essa ideia de exercer autonomia individual. Nós estamos do judaísmo liberal, judaísmo progressista. Nós não temos uma autoridade em cima da gente, a gente não faz por obrigação, por medo. Né? Na propaganda da Torah Plaut, a gente, o Raul Gottlieb fala, nós queremos ensinar pelo raciocínio e, ao contrário, não queremos ensinar por medo e por obrigação. Né? Se alguém está fazendo alguma coisa, tem que saber por que está fazendo e quais são os benefícios individuais e coletivos. E a autonomia individual para a gente poder raciocinar e interpretar. Essa é a minha ideia. Quem é que quer comentar? Bom, vamos adiante. 5. Nossas obrigações. Então, a plataforma centenária achou importante esse título, Nossas Obrigações. O Estado de Israel e a diáspora. Temos o privilégio de viver em uma época extraordinária na qual uma terceira comunidade judaica foi estabelecida na antiga pátria de nosso povo. Estamos ligados a essa terra, ao recém-nascido Estado de Israel por inúmeros laços religiosos e étnicos. Isso aqui é bem diferente do início do reformismo, radicalmente diferente. Eles não eram sionistas, eles eram assimilacionistas. Então mudou muito. Fomos enriquecidos pela sua cultura e enobrecidos pelo seu espírito indomável. Vemos isso fornecendo oportunidades únicas para a autoexpressão judaica. Temos um interesse e uma responsabilidade na construção do Estado de Israel, garantindo sua segurança e definindo seu caráter judaico. Incentivamos a aliar para aqueles que desejam encontrar a máxima realização pessoal na causa de Sião. Exigimos que o judaísmo reformista seja incondicionalmente legitimado no Estado de Israel. Aí o Talema vai me ajudar aí, porque ele já viveu lá em Israel e sabe bem o que eu estou falando. Fala aí, Talema. Sobre esse tempo, assim, de 1976, é legal a gente ter algum contexto histórico, né? Em primeiro lugar, lembrar que em 67 foi a Guerra dos 6 Dias, e a Guerra dos 6 Dias, Israel, de um dia para o outro, ou melhor, em 6 dias, ele mudou a sua imagem para o mundo, cuja imagem antes da guerra não tinha muito significado positivo, e depois da guerra, dos 6 dias, Israel passou a ser um Davi, né? Que tinha lutado contra Golias e tinha vencido Golias. Então, a imagem de Israel melhorou muito para o mundo. Outra coisa que mudou muito a visão dos americanos, propriamente dito, em relação a Israel, foi o livro Êxodos, do Leon Uris. O livro Êxodos, do Leon Uris, teve tanto impacto na comunidade americana e na comunidade no mundo ocidental, como uma verdadeira Bíblia que mostrou ao mundo os ideais do povo judeu e como aquelas pessoas saídas recentemente dos campos de concentração tinham renascido e sobrevivido, renascido e conseguiram construir uma nova nação. Então, esses dois elementos foram fundamentais para que, em 76, se percebesse Israel sob um novo prisma, que antes da Guerra dos 6 Dias, ainda a comunidade americana ela era reformista tradicional. E, a partir desses dois eventos, então, e também da Guerra de 73, né, passaram a valorizar Israel, a valorizar a história de Israel, o povo de Israel e a construção de Israel. Legal, Talema, obrigado. Então, pessoal, a gente vai encerrar por aqui e
na próxima semana a gente vai continuar esse mesmo tema e eu só vou mostrar para vocês aqui o nosso calendário de... Deixa eu só ver aqui onde é que está o calendário. Só um pouquinho, vou botar o calendário para a gente ver. Carlos, enquanto tu Oi. procura, Tá eu aqui já. Pode falar. gostaria de saudar o meu amigo Ismar, que eu tenho, que eu gosto muito do Ismar. A Bela a gente já saudou, mas eu gostaria muito também de escutar a voz do Ismar, que o Ismar é uma pessoa positiva, super dedicada e sempre presente nos nossos encontros. Fala aí, Ismar. Ei, Tudo bem, boa noite para todos. Eu Boa noite. agradeço as deferências tuas aí, que é uma pessoa muito generosa, amiga, querida, mas eu gostei muito da aula de hoje, dos assuntos que foram tratados, e, muito embora algumas coisas eu tenho a minha opinião, e essa é a opinião que eu não expresso, porque seria uma coisa diferente do que a gente está colocando, né? Mas, no final, termina sendo, por exemplo, com relação às leis divinas, eu acho que tem as leis divinas e as leis humanas. Às vezes dá essa confusão em que as pessoas dizem assim, olha, Moisés recebeu a lei, ela recebeu pura, mas para implementar essa lei, ele criou estruturas, regulamentos, legislações, que, baseado na lei e na lei superior, né, de Deus, ele fez isso tudo, mas os homens preferiram mais se cingir só à lei dos homens aqui do que pensar também na lei divina. Então, por isso que a gente vê templos muito bonitos aí, sem a presença de Deus, porque assim, criamos uma estrutura grandiosa, bonita e efervescente para receber Deus, mas aqui, mas aí criam tantos regulamentos que Deus não está muito próximo, tá? As pessoas se organizam e chegam ali e dizem assim, mas tem que cumprir isso, tem que botar isso, esse ritual é assim, começa essa hora, termina isso, tem todas. Então, nós nos estruturamos em função da parte que é a menor, que a maior é a presença de Deus. Então, por isso que o judaísmo em si, ele traz todo o arcabouço divino para todas as religiões, né? Então, para o cristianismo, especialmente, a gente vê ali quando Jesus diz assim, eu não vim destruir a lei, porque ele sabia que a lei era superior. Ele diz assim, eu vim dar-la cumprimento. Quer dizer, vocês têm que viver o amor, a paz. Diz lá, não matarás. Então, por que vivem em guerra? Não matarás. Se tu diz assim, não furtarás, aí tu cria estruturas que facilitam a pessoa furtar. Respeitar pai e mãe. Aí tu diz assim, não, o que é isso? Não, estão muito retrógrados. Então, essa estrutura toda, ela está corroída. Então, ele veio para trazer uma coisa que significava assim, pensa nisso. Assim, se seguisse os mandamentos da lei judaica, que diz assim, que no primeiro mandamento, amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nós teríamos hoje a guerra da Ucrânia? Não teríamos, porque nós teríamos que respeitar o próximo onde ele está. Mas a significância dessas coisas aí não são levadas a sério. Então, se cria estruturas para justamente se conviver pacificamente e estabelecer direitos e submissões, muitas vezes, às leis, né? As leis dos homens. Mas é isso que eu diria. Eu estou colocando aqui, nós já estamos no final, né? Eu até agradeço, gostei de tudo que foi dito, aquela figura do Prager ali, que ele diz assim, o meu Deus é um Deus assim,
Eu acho que esse Deus que é o verdadeiro, que ele falou ali, que realmente eu entendo como verdadeiro, que é onipotente, onipresente, é imaterial. Assim, nós fomos criados à imagem e à semelhança. A imagem de quem? De quem não tem, que não é material, nós somos material, né? Então, isso é que a gente tem que pensar. Então, tudo isso são valores importantes e eu agradeço ao Carlos pela belíssima apresentação e que nos deu valores para pensar também. Ok, Obrigado. Obrigado, Ismar. Legal. Bom, pessoal, então, a gente, só para concluir, você consegue ver uma planilha que eu fiz aí na tela? Aqui, ó. Consegue ver ali? Dá para ver também. Dá para ver. Tá, então, a gente tem a próxima data para concluir a história do pensamento reformista judaico na próxima quarta, mas no dia 10, tá? Se não aparecer o palestrante, a gente vai cancelar, tá? Porque ela palestra do Israel Blasberg, mas ele mudou a data dele, tá? Então ficou em branco aquela 10/8 ali, tá? Depois o Klaus Preger vai dar 17, 24 e 31, né? Arte degenerada, arte confiscada, arte no nazismo, censura à arte, movimentos artísticos, arte no Holocausto. Depois, o Nihad Bassis vai falar sobre o judaísmo humanista. 21/9, num kibbutz perto de Gaza. 5º livro do Moré Talema, 2ª edição. 19 de outubro, a sabedoria judaica na maçonaria, que é a continuação. A tenente Norman Nihad Bassis e Moacir Andrade. Dia 26/10, História dos Judeus na Inglaterra e França, com a nossa queridíssima Heidi Hoffmann. E aí vem, então, o Israel Blasberg, com cristãos novos e judeus na história militar do Brasil. Dia 16/11, um olhar às Bnei Anussim Ibérica ao despertar mais profundo do sertão do Nordeste, com Nauter Camargo. E dia 23/11, Organização do Judaísmo, Dr. Daniel Vaz, nosso queridíssimo. E, encerrando o ano, a última palestra, 30/11, Onde está Deus? Insights da Física Moderna. Tá? E aí a gente encerra o ano e recomeça em março. Ok, pessoal? Obrigado. Carlos, Oi, pode falar. Amanhã eu posso te confirmar se eu poderia antecipar a minha palestra do dia 21/9 para o dia 10/8. Aí tem mais tempo para conseguir alguém depois para setembro. Tá, E me aí confirma amanhã. Te confirmo amanhã, tá? Tá, maravilhosíssimo. Sim, sim. E depois a gente arranja, né? A gente vai fazer convite aí. O Mário Becker é muito ativo nessa parte, né? Então, estou só esperando o Mário indicar o palestrante. Então, pessoal, obrigado. Obrigado. Tchau. Obrigado a todos. E a gente se vê aí com... Obrigado, Carlos. Obrigado Ótimo. pela Sempre a condução participação. magnífica. Sempre uma condução magnífica. Obrigado. Ó. Muito bom. Tchau, pessoal. Até Tchau. a próxima. Tchau para todos. Obrigado.